Pra melhorar, sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus tá nos chamando, meu irmão. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bibi. Hoje eu tô aqui para falar mais um pouco sobre o livro O Jovem e a Família. E hoje a gente vai abordar os capítulos Sexo, Formação de uma Nova Vida, Pais e Filhos e Honrar Pai e Mãe. Então vamos começar pelo capítulo inicial, que vai ser abordando o sexo. O sexo é um traço orgânico nosso, a gente precisa do sexo para reprodução e então não tem como a gente deixar isso de mão. Logicamente, tem pessoas que não têm vontade de fazer, tem gente que aceita celibato, mas de modo geral é uma necessidade orgânica para a perpetuação da nossa espécie. E espiritualmente falando, o sexo tem a energia sexual, que é um resultado da lei da atração e é inseparável da vida essa energia, porque, como eu já falei, sem o sexo a gente não tem a reprodução, não traz os espíritos que estão no plano espiritual aqui para a Terra. Essa energia sexual gera cargas magnéticas em todo mundo, seja realmente exercendo o ato sexual, seja só vivendo sua vida. E ela é uma energia que potencializa o poder da criação que a gente tem em nós. Se você não utiliza essa energia sexual no sexo, você pode utilizar essa energia criando arte, fazendo trabalhos, porque ela vai estar lá de qualquer maneira. O ato sexual não tem como utilidade unicamente a criação de uma nova vida. Quando feito com responsabilidade entre duas pessoas que têm um afeto mútuo, ela é utilizada para reequilibrar energias de um casal, ela é uma revitalizadora do afeto. E além disso tudo, como eu já tinha falado, é uma energia não só sexual, mas ela traz uma energia criativa gigantesca. Então, ela traz também esse poder da criação para nós, além da criação da própria vida que pode acontecer, né? A gente utilizar de uma maneira consciente a energia sexual é uma coisa, assim, imprescindível, porque a gente utilizar ela com bastante consciência facilita muito a nossa encarnação. Se você for pegar exemplos, quando você se envolve romanticamente, sexualmente com uma pessoa desequilibrada, aquilo te desequilibra, porque além da troca de energias que você vai ter, logicamente, durante o ato sexual, você ainda vai ter a convivência com aquela pessoa, que pode gerar conflitos, pode acontecer variadas coisas que vão dificultar a sua encarnação. E a utilização consciente da energia sexual é muito importante, porque nós temos o chakra genésico, que é o chakra que cuida dessa parte sexual, da parte reprodutiva. E como todos os chakras, eles trocam energia, seja com o ambiente, seja com a pessoa que vai estar interagindo com ele, né? Então, é imprescindível que você tenha uma responsabilidade afetiva com seu parceiro, que você não busque apenas uma satisfação momentânea. É importante que você tenha afeto por aquela pessoa, para que essa troca de energias seja uma coisa tranquila, uma coisa positiva para vocês. E também é muito importante estar consciente das consequências que o sexo pode ter, seja uma gravidez indesejada ou desejada também, né? Depende dos casos. Seja uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. Então, tá consciente disso, tá conectado afetivamente ao seu parceiro, é uma coisa que facilita muito a troca saudável dessa energia sexual. Infelizmente, o ato sexual nem sempre é consentido, né? E aí começa o abuso sexual, que é uma coisa que tá muito inserida em todos os lugares da nossa sociedade e é uma coisa que a gente tem que combater. Se a gente for analisar tudo que a gente falou anteriormente, além de ser uma coisa criminosa no plano terreno, que afeta o seu psicológico, afeta a sua vida, o abuso sexual é uma coisa que transgride as leis divinas, porque não vai ter equilíbrio, não vai ser consentido,
não vai ter afeto, vai ter, na verdade, um desafeto enorme, porque é um trauma e é uma coisa que tem que, com certeza, ser combatida, né? Então, denuncie esses atos se você tiver o conhecimento de algum ou estiver sofrendo algum. Se você não tiver um apoio, pode buscar com a gente aqui na Mocidade ou em alguma casa religiosa que você encontrar. A gente com certeza vai estar preparado para te apoiar, porque realmente é uma coisa criminosa. E como a gente já disse anteriormente, a energia sexual não é uma coisa que é apenas pro sexo. Você pode redirecionar ela para as outras coisas. Então, se alguém tem um desvio sexual ou se acha muito voltada para esse lado e não é uma coisa saudável, a gente pode encontrar um trabalho, artes, exercícios. São jeitos saudáveis de lidar com essa energia que não vai fazer mal para ninguém. Então, quando alguém age de uma maneira ruim no âmbito sexual, não é falta de opção, de meio de lidar com isso. É uma moral da pessoa que não tá com vontade de mudar, não tá com vontade de melhorar. Agora a gente vai falar do segundo tópico de hoje, que é o princípio de uma nova encarnação, que é uma consequência do primeiro tópico, né? Bom, o princípio da encarnação começa lá quando a gente está preparando para vir, quando a gente está selecionando a nossa família, quando a gente está escolhendo o nosso corpo, quais dificuldades sociais e físicas que o nosso espírito vai encontrar. E como a gente já falou na aula de reencarnação, inclusive se alguém tiver alguma dúvida, pode ir lá. Talvez vocês encontrem as respostas. A gente começa a nossa encarnação com a fecundação do óvulo. O espírito já se une àquele corpo assim que ocorre a fecundação. E ele vai lentamente se adaptando ao meio terreno, lentamente moldando seu perispírito ao corpo novo, preparando ele para a gravidade terrestre. Agora a gente olhou bastante pelo lado do espírito que está vindo reencarnar, né? Mas se a gente for olhar enquanto o ser passa por esse período de gestante, os nossos pensamentos devem ser sempre o mais serenos possíveis. Lógico que não vai ser o tempo todo, né? Porque, inclusive, uma gestação é um período de muito nervosismo para a mãe, para o pai. Mas, mesmo assim, a gente tem que buscar a calma e os pensamentos elevados, porque o espírito já está vinculado àquele óvulo e, inclusive, dependendo do nível de pensamento que a gente possui durante a gestação, podem ocorrer até mesmo um aborto espontâneo de tão negativa a energia que a mãe ou o pai está emanando para aquele feto. Quando acontece o nascimento, isso também não muda muito, porque durante a nossa infância nós somos espíritos que não estamos completamente conectados aqui no plano material e somos como umas esponjinhas. Tudo que nos é apresentado, a gente absorve. Aproveitando já esse gancho, né, que vai para a criação dos filhos, a gente vai passar para o capítulo Pais e Filhos. E na pergunta 208 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, nessa pergunta, a gente pode ver que o pai e a mãe têm como missão ajudar o filho a evoluir espiritualmente, a se melhorar durante a encarnação. E a infância. E como eu disse, a infância vai ser um momento que a gente vai estar mais aberto aos ensinamentos que os nossos pais vão deixar pra gente. Então, a missão dos pais aqui na Terra é justamente fugir aos exageros, né? Não tem que exagerar nem na ternura, nem no mimo, mas também não tem que exagerar na cobrança, na exigência que a gente recebe. E a gente tem que relembrar sempre que, assim como você é um espírito, o seu pai, a sua mãe ou seus filhos também são espíritos, cada um independente, porque o espírito não depende do espírito, assim como o corpo depende do corpo. O seu pai e a sua mãe simplesmente criaram um corpo para receber o seu espírito e seu perispírito, mas o seu espírito foi criado por Deus, independente de qualquer outro ser. Porém, apesar disso tudo,
é responsabilidade filial, né? Reconhecer que apesar de ser um espírito independente do seu pai, da sua mãe, você recebeu a oportunidade de reencarnar por conta deles. Enquanto você estava no plano espiritual, foi você que escolheu essa família, você que buscou as dificuldades dessa família. E além do corpo que seu pai ou sua mãe disponibilizaram para você, eles também disponibilizaram tratos físicos mesmo, seja comida, água, lugar para morar, escola, e também a parte emocional. Logicamente que isso não é regra, que tem muitas famílias que não tratam os filhos bem, e esse é o nível de análise que a gente tem que fazer. Logicamente, a gente tem que respeitar e ser grato, mas isso não significa ficar parado e recebendo maus tratos. Isso significa apenas respeitar que em algum momento aquela pessoa foi sim uma pessoa importante para você, mas que dependendo do jeito que as coisas se desenvolveram durante a sua encarnação, aquilo já não é uma relação que vai ser útil para você, que na verdade pode até mesmo te atrasar e te atrapalhar. Agora, a nossa convivência no lar. Como a gente pode facilitar? Porque com certeza nem sempre é um mar de rosas, sempre a gente tem discussões, sempre tem uma bagunça que alguém provocou, sempre tem alguma coisa que alguém quebrou, sempre tem mesmo divergências ideológicas. E como que a gente pode lidar com isso da melhor maneira? Aplicando a lei de amor, né? Jesus deixou aí a gente sempre oferecer outra face, não buscar vingança, não buscar coisas que não são de nossa propriedade e buscar sempre amar majoritariamente. Aqui a gente sempre fala muito sobre a lei de amor, sobre tratar os outros bem, mas se a gente for reparar no nosso dia a dia, poucas são as vezes que a gente recorda disso, né? Recorda de tratar os outros bem, relembra que a lei de amor é o jeito mais fácil de lidar com as coisas. Então, primeiramente, a gente tem que buscar lembrar dos ensinamentos, lembrar da melhor maneira de lidar com as coisas. Seja na visão espírita, seja na visão da psicologia, com a linguagem não violenta para resolução de conflitos, a gente sempre tem que buscar demonstrar o que está atrapalhando a gente, demonstrar o que está nos incomodando, mas de uma maneira que não ofende o outro. E a mudança no lar, quando a gente aplica uma linguagem não violenta, é enorme, porque você não ofende alguém quando alguém te ofende. Algo te fere e você busca simplesmente parar de ser ferido e não ferir como uma vingança. Além disso, é sempre importante ter o diálogo, a compreensão e o respeito entre todos. Esse respeito não é só em deixar com que o outro tenha a sua opinião e o seu espaço. É um respeito de saber dividir as tarefas de uma maneira igualitária, buscar o conforto de todo mundo, poupar de barulho as pessoas que estão na sua casa. Então, ser indulgente com as falhas alheias, você não precisa apontar um cisco no olho do outro enquanto você tem uma trave no seu, né? E um grande auxiliador dessa melhora, né, é o culto do evangelho no lar. O culto do evangelho acontece da seguinte maneira: você escolhe um dia e um horário na sua semana, reserva de 30 minutos a 1 hora para fazer a leitura de um livro de mensagens, fazer uma prece, fazer a leitura do evangelho, comentar sobre ele e fazer uma prece de encerramento, pedindo a fluidificação da água que vai estar presente. Depois que acabar, nós bebemos água fluidificada, que é um remédio para os nossos males físicos e espirituais. Então foi isso, gente, a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver associado alguma dúvida, se tiver criado novas dúvidas, vocês deixem nos comentários. E eu agradeço muito a todo mundo que assistiu até aqui. Tchau!